Colossenses, a pessoa e a obra de Cristo. A humanidade está vivendo um período jamais visto em sua história. A tecnologia avança com tanta velocidade que faz a ficção científica transformar-se em realidade. O universo é explorado por aparelhos cada vez mais sofisticados. No campo religioso, está cada vez mais forte uma prática que mistura elementos de diferentes religiões. No meio cristão, muitos não se preocupam com a reflexão em torno das verdades bíblicas e teológicas. Antes, preocupam-se apenas com o que funciona. Diante de um quadro assim, alguém poderia perguntar sobre a razão de se estudar uma pequenina carta enviada há quase 2000 anos a uma igreja de uma pequenina cidade em uma região muito distante. Há muitas razões para se estudar a carta que Paulo mandou aos Colossenses. Essa carta é um documento que tem hoje o mesmo valor que tinha quando foi escrita. A epístola apresenta toda a grandiosidade da pessoa e da obra de Cristo. Colossenses é uma epístola escrita com intenções pastorais, pois é um texto escrito por um pastor para orientar outro pastor e cuidar de uma igreja. E missionária também, pois foi escrita a partir de uma situação específica que acontecia em um campo missionário. É também um pequeno tratado de cristologia, ou seja, o estudo sobre a pessoa e a obra de Cristo, pois fala a respeito de toda a beleza de Cristo Jesus. Estudá-la é mergulhar no conhecimento de Cristo. Felizes são os que refletem e meditam na grandiosidade dessa epístola e assim crescem em sua comunhão com o Senhor. A epístola. A comunidade cristã em Colossos não foi fundada pelo apóstolo Paulo. O plantador daquela igreja foi um amigo de Paulo, chamada Epáfras. Capítulo 1, verso 7, capítulo 4, verso 12. De fato, Paulo nem sequer conhecia aqueles cristãos, capítulo 1, versículo 4 a 8 e capítulo 2, verso 1. Como era comum naquela época, os cristãos se reuniam em casa, conforme vemos em Colossenses 4, verso 15 e 17, e também Filemão, capítulo 2. Os membros da igreja eram convertidos do paganismo, capítulo 1, versículo 21 e 27 e capítulo 2, verso 13. Quando lhes enviou a carta, Paulo estava preso, capítulo 4, versículo 3, 10 e 18, provavelmente em Roma, por volta do ano 58 da era cristã. Epáfras, o pastor da igreja dos Colossenses, estava enfrentando um sério problema. Os estudiosos chamam este problema de heresia colossense. Um estranho ensinamento era ali ministrado. Era um sincretismo, pois misturava elementos do paganismo daquela região com elementos do judaísmo. Os mestres da heresia de Colossenses ensinavam que, entre os homens e Deus, havia uma série de espíritos intermediários. Ensinavam culto aos anjos, era um ensino supersticioso que estava minando a fé daqueles cristãos. Paulo mostra em sua epístola como esses ensinos eram sem fundamento. Ao mesmo tempo, apresenta o ensinamento correto a respeito da pessoa e obra de Cristo. No próximo vídeo estaremos estudando as lições principais dessa importante epístola do apóstolo Paulo. Estou te aguardando lá. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Um forte abraço do seu professor Guilherme Alves. Inscreva-se em nosso canal. Obrigado por assistir o nosso vídeo.